Hello, my friend. How are you doing today? I hope you're fine. Vamos lá, então. Hoje, aula 8, lesson 8. Ok? E o tema da aula de hoje é question words. Ok? São algumas palavrinhas aí que tem WH nelas e vamos vê-las. Lembrete, você já estudou Excel com o vocabulário da aula 7, certo? É importante você fazer isso em todas as aulas, tá? Para que o seu vocabulário ele se enriqueça cada vez mais e fique mais fácil para você formular frases, etc. Começaremos então com essa question word, que é o whose, ok? Whose, ele tem uma formação específica aqui na pergunta, tá? E a formação é essa daqui, ó. Whose mais object mais is this. Beleza? Vamos ver na frase para ficar mais fácil de entender. Então aqui a pergunta, ó. Whose mais o objeto, que é o cell phone, celular, e o is this. Tá? E o que significa essa pergunta? Essa pergunta, ela significa de quem é este celular. Tá? Então, whose tem essa ideia de perguntar algo sobre a posse, né? De quem quer alguma coisa, ok? Então, essa é a ideia do whose, beleza? E olha outro exemplo aqui, ó. Whose pens are these? Então, aqui mudou o verbo to be, né? Por quê? Porque aqui está no plural. Pens, canetas, né? Então, qual que é a tradução dessa pergunta? De quem são essas canetas? Beleza? É bem simples, não tem muito segredo. Então, é só seguir essa lógica aí da formação dele, né, da estrutura da pergunta, que está correto. Vamos ao what agora. Então, what, ele tem duas traduções, certo? Qual que é a tradução de what? O que, aliás, qual ou o que, beleza? Qual ou o que. Então, qual, tem aí a pergunta mais famosa, que é what's your name? Né? Então, qual é o seu nome, certo? Podemos também falar what's your name? Muitas vezes você vai ouvir isso quando é falado assim numa conversa, né, de uma forma mais rápida. What's your name? What's your name? Ah, então parece isso daí, ó, é isso que está entre colchetes aqui, né? What's your name? Mas pode falar normalmente. What's your name? Ok? E o que? Eu pus essas duas que a gente viu já em aulas passadas, né? What's this ou what's that? Então, o que é isto ou o que é aquilo? Ok? E aqui nós temos uma pergunta com a lacuna, né? E para completar essa lacuna, what is your? Nós podemos pôr várias coisas, né? Então, what's your name? No lugar de name podemos pôr várias coisas, como eu já disse. Então podemos pôr profession, por exemplo. What's your profession? Tá? Então, what's your profession? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. What's your profession? Ou what's your occupation? Ok? Mesma coisa. Então, qual é a sua profissão, né? Qual a sua ocupação? What's your nationality? Então, qual é a sua nacionalidade? What's your marital status? Ou status, tanto faz. Okay? Então, marital status é estado civil. Então, qual é o seu estado civil? What's your address? Ou address, tanto faz, address ou address. Qual é o seu endereço? What's your email address? Qual é o seu e-mail? Ou seu endereço de e-mail? What's your zip code? Seu CEP, ok? What's your cell phone number? Or phone number? What's your phone number? Qual é o seu celular? Qual é o número do seu celular? What's your last name? Qual é o seu último nome? What's your middle name? Nome do meio. Favorite movie? Seu filme favorito, ok? What's your favorite movie? E favorite pode ser escrito dessas duas formas aqui. Okay. What's your favorite soap opera? Soap opera é novela, ok? Então, what's your favorite soap opera? What's your favorite series? Series é seriado. Então, qual que é o seu seriado favorito? E como dizer o que mais? Tá? Então, alguém está falando ali, é uma lista de alguma coisa, ou né, nomeando algumas coisas, e você fala
que mais? Como é que fala isso? What else? Ok? What else? For example, what else would you like? De repente você está sendo atendido por um garçom, uma garçonete, e aí você pediu algumas coisas e ele fala, what else would you like? Tá? Fala assim, eu quero mais alguma coisa. Não, não quero mais nada, só isso mesmo, beleza? What else would you like? O que mais você gostaria? Ok? Would you like é você gostaria. Então, what else would you like? O que mais você gostaria? Veremos isso em aulas mais pra frente, tá? Mas já vai ficando os spoilers aí, vai pegando as estruturas, né? Vai sentindo que você vai aprender com detalhes mais à frente. O que mais você gostaria, ok? What do you do for a living? Ó, essa frase também é bem comum, essa pergunta. What do you do for a living? What do you do for a living? Quer dizer o quê? Quer dizer o que você faz na vida. Ou seja, sua ocupação, sua profissão, ok? What do you do for a living? I am a teacher. Yeah. And you? Entendeu? É isso. Lembrando que quando você vai falar sobre uma profissão, normalmente você põe o artigo, né? I am a teacher, né? Em português a gente fala I am teacher, eu sou professor, mas em inglês não. Em inglês eles falam eu sou um professor, ok? Sempre assim. Então I am a teacher. Where? Mais uma question word aí para você. Where significa onde, ok? Então where are you? Qual que é a pergunta mais famosa aqui com where? Where are you? Lembra dela? Where are you from? Where are you from significa de onde você é. Ok? De onde você é. E aí você pode falar, eu sou brasileiro, eu sou do Brasil. Ok? I'm Brazilian. I am from Brazil. Ok? Where do you... Tem mais uma famosa aí agora, só que em vez de where are you, where do you... Where do you o quê? Where do you live? Where do you live significa onde você mora. Okay? Where do you live? E aí você pode falar o país, pode falar a cidade, o bairro, o endereço, vai depender do contexto. Né? Você trabalha? Como que você fala isso? Você trabalha? Como que pergunta isso? Veremos em aulas mais à frente, tá? Mas já vamos dando um spoiler aqui, já vai se acostumando com a estrutura. Você trabalha? Então, você trabalha em inglês é do you work? Okay? Do mesmo jeito que você vive, você mora, seria do you live? Está aqui em cima. Do you live? Você mora? Não faz muito sentido, né? Mas só para você entender. Então, você trabalha? Do you work? E onde você trabalha? Então, onde você trabalha é só por onde, né? Aqui no começo, antes da pergunta. Então, where do you work? Tá certo? A gente já viu que você trabalha do you work. Então, você põe aqui, ó, where do you work? Tá? E assim funcionam as perguntas com where, muitas vezes. Você estuda? Como que fala isso? Ó, você já viu aqui, ó, do you work? Você trabalha. Você estuda? Do you study? Bem simples. Tá? Reforço que teremos aulas com todos os detalhes mais à frente. Tá? Onde você estuda? Where do you study? Só por where antes, já vimos. Onde você está agora? E aí, e essa daqui? Ó, cuidado para não confundir, tá? Porque aqui a gente tá vendo o verbo estudar. Aqui já é o verbo to be, ó. Tá? Que é o verbo ser estar, certo? No caso aqui da frase, da pergunta, o estar. Então, where are you now? Tá? Aí não tem do you, porque o do you é para outros verbos, tá? E o verbo to be tem uma formação específica que a gente já viu na aula 4, que é pega o verbo to be e põe antes do pronome pessoal, que é o you,
para fazer a pergunta. Então, where are you now? Onde você está agora? Good. Vamos ver agora essas prepositions para responder algumas perguntas, ok? In, on e at. Então a pergunta é, where do you live? Onde você mora? E aí você vai responder somente a rua, tá? Vamos supor que o contexto permita que você responda somente a rua que você mora. Então, where do you live? Então você vai falar I live e aqui está a rua. Coelho Lisboa Street. Então a rua Coelho Lisboa, tá? Então a gente põe o street depois da rua em inglês, beleza? Então a gente põe essa palavrinha street, que significa rua, depois do nome da rua. Então, I live o quê? In, on ou at Coelho Lisboa Street. E aí, o que você acha? On ou in, tá? Então, on normalmente é a forma americana, tá? E é a forma mais utilizada que eu vejo, on. Mas os britânicos, eles muitas vezes usam in. Tá? I live in Coelho Lisboa Street também é possível, tá? At não, tá? In, on ou in. E aqui, ó, eu vou dar a rua e o número, tá? Então eu vou dar o endereço completo aqui, né? A rua e o número. E aí, eu ponho in, on ou at? Bom, nesse caso aqui é o at, ok? Então quando tem o número também junto, aí você vai pôr o at, beleza? A próxima, eu vou responder dando só o nome da cidade. Então, eu moro em São Paulo. I live in, on ou at? In, tá? Quando é só a cidade, in. E aqui eu vou responder falando só o bairro, neighborhood. Neighborhood significa bairro. Eu moro no Tatuapé. Tatuapé é um bairro de São Paulo. Okay? Então, I live in Tatuapé. Very good. Então, para bairro também é in. Vamos ver outra question word agora. A question word é when. When significa quando, ok? Então, when is your... O que a gente poderia completar aqui nessa lacuna? When is your birthday, por exemplo? Ok? É uma possibilidade. Birthday é aniversário. Okay? Então, quando é seu aniversário? When is your birthday? Né? E aí, when is your birthday? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Ok? Quando é o Natal? E aí, como é que fica essa pergunta? Tenta fazer aí. When is Christmas? Ok? Então a gente põe só o Christmas. Não vai ter o D, tá? Não tem THE nesse caso. Tá? Não. Para feriados, né? Normalmente não tem o THE, tá? Então, when is Christmas? Não é when is the Christmas, não. É when is Christmas. Quando é a Páscoa? Mesmo esquema, ok? When is Easter? Tá? Não vai pôr... Então, Easter significa Páscoa, né? Não vai pôr o D, o THE. When were you born? Bom, essa é outra pergunta. Também veremos mais à frente, tá? Essa estrutura aqui, esse were, tá? E veremos esse born também mais à frente, quando a gente chegar lá no passado, na aula de passado. Tá? Então, não precisa se preocupar muito com isso, mas se acostuma com essa pergunta, tá? E já deixa aí na sua anotação para você ter essa pergunta na sua cabeça e saber o que significa. Então, se alguém te perguntar when were you born, significa quando você nasceu. A pessoa quer saber a data do seu nascimento. When were you born? Quando você nasceu. Quando você nasceu, ok? E aí você pode responder o ano, né? Eu nasci no ano X, ou você pode responder eu nasci e a data específica, a data com o ano, ou somente a data, né? Bom, enfim. Aí tem várias formas de responder. Eu nasci em 1995. Eu pus aí um exemplo. Como é que ficaria isso em inglês? Consegue arriscar? É um pouquinho mais difícil para quem não viu ainda, né? Porque a gente não viu essa aula, tá? Mas a resposta é I was born. I was ou was, tanto faz.
born in 1995. Veremos como falar também o ano, mas já adiantando a gente divide ele aqui em dois, tá? Então a gente fala 19, que é 19, depois 95, que é 95. Então, I was born in 1995. Tá? E aqui só como spoiler, were é o passado do verbo to be, assim como was também é o passado do verbo to be. Tá? A diferença é que o was a gente usa para I, he, she, it, e were a gente usa para you, we e they, ok? Acho que é isso, né? You, we e they. É isso aí. Bom, se eu esqueci de algum, mas acho que não, é isso aí mesmo. Why? Okay. Vamos ver então essa próxima question word que significa por quê. Tá? Você quer fazer uma pergunta que começa com por quê? Por que você casou? Sei lá. Why? Ok? Então você vai usar why. Why are you... Tá. Então aqui utilizando o verbo to be, né, que a gente já viu. Então, por que você está ou por que você é o quê? Sad. Então, por que você está triste? Ok? Essa é uma possibilidade. E aqui nessa lacuna a gente poderia pôr várias coisas, né? Por exemplo, tired. Por que você está cansado? Sorrindo. Como é que é sorrindo em inglês? Por que você está sorrindo? Né? Why are you smiling? Que é sorrindo. Veremos em próximas aulas também esse ing com mais detalhes, tá? Que é o nosso ando, endo, indo. Angry, por exemplo. Então, bravo. Né? Why are you angry? Por que você está bravo? Why are you sulky? Que significa emburrado. Né? Por que você está emburrado? Why are you sulky? Qual a resposta para uma pergunta com o why? Bom, então nós vimos que para fazer a pergunta, a gente usa o why. Mas e para responder? Porque a gente, em português, a gente pergunta por que para perguntar e por que para responder, certo? Então, por que você foi ao cinema? E a resposta, porque eu quis. Então teve o porquê você foi ao cinema e a resposta teve por que também. Tá? Em inglês também tem o porquê na pergunta e na resposta, só que muda a palavra em inglês, ok? Em português é a mesma, mas em inglês muda. Então como se diz esse porquê para responder? Então esse porquê para responder é because, ok? Então because ou because, tanto faz. Então, why are you so sad? Por que você está tão triste? Esse so é tão, ok? Resposta, answer. Because my dog died yesterday, ou because my dog died yesterday. Que significa essa frase aqui? Consegue tentar? Yes, porque meu cachorro morreu ontem. Tá? Isso aqui é passado, tá? Não se preocupe que nós veremos mais à frente, mas já está aí um spoiler que esse final aqui, ed, para os verbos, significa passado, ok? Então vem do verbo die, sem o D no final, mas com o D no final, died, aí é morreu, ok? Mais uma question word aqui, who. E who significa quem, ok? Então, who is the president of, quem é o presidente do, e aqui nós podemos pôr várias coisas, né? Por exemplo, Brasil, que é quem é o presidente do Brasil. Poderíamos pôr outros países. Consegue citar algum país aí? Então, cite another country. Cite outro país, country. Ok. Vamos lá, tenta aí. Tem algum que você conhece em inglês? Very good. Eu pus aqui, ó, Spain, Espanha, France, ok? E você conhecia outro país? Que outro país? Qual país que você pensou? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E aí você pode... não, esse I don't have one que apareceu aqui, ignora agora, tá?
vamos continuar vendo aqui que já já a gente fala sobre ele. Tá? Então, ó, who is your best friend? O que significa essa pergunta? Quem é seu melhor amigo? Okay? Então, who is your best friend? Aí sim você pode responder I don't have one, que significa eu não tenho um melhor amigo. Ok, então I don't have one. Tá? É bem comum essa resposta para uma pergunta que a resposta seria você não tem. Tá? Então, who is your best friend? I don't have one. Tá? Eu tenho vários bons amigos, mas eu não tenho um melhor amigo. Poderia ser essa a resposta. Ok? E no lugar de best friend, você poderia pôr favorite singer. Aqui, ó. Who is your favorite singer? Então, quem é seu cantor favorito? E a resposta poderia ser também I don't have one. Ok? Eu não tenho um cantor favorito. Ok? Mas se tiver, você responde. No lugar de singer, aqui a gente poderia pôr outras coisas também, né? Poderia pôr actor. Então, who is your favorite actor? Então, seu autor favorito. Actress, atriz favorita. Writer, escritor favorito. Né? Então, todas elas poderiam também ter essa resposta I don't have one. Ou se você tem, responde qual que é. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o what. Ao fazer uma pergunta com what, damos à pessoa que irá responder a questão um vasto leque de opções. Vasto leque de opções de respostas. Ou seja, não limitamos a resposta com opções. Tá? Essa é a ideia do what. Tá? Então, por exemplo, what's your nationality? Tem um vasto leque de opções, né? Pode ser brasileiro, espanhol, francês, alemão e por aí vai, né? Argentino e você vai falando tudo quanto é nacionalidade aí. What's your name? Um vasto leque de opções também, né? Rodrigo, que é o meu caso, né? Marina, Raul e por aí vai, né? Quantos nomes existem? Não sei nem falar, né? Acho que ninguém sabe, né? Mas enfim, é isso. What city are you from? Então, o que foi perguntado aqui? What city are you from? Lembra do from lá? Where are you from? De onde você é? Então, de que cidade você é? Ok. Então também é um vasto leque de opções, né? Tem diversas cidades, né, pelo mundo. E aí nós temos a próxima question word, que é which, ou which. Tanto faz aqui, ó, which ou which. Essa question word aqui. Tá? E essa question word, ela é usada para perguntas mais específicas, tá? Onde quem pergunta limita a resposta do receptor da mensagem, sugerindo opções explícitas ou implícitas. O que eu quis dizer aí? Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. Which is your favorite language? Então, esse which, ele significa qual, ok? Por isso que a gente falou do what, porque what também significa qual, né? E which tem o mesmo significado. Então, qual é sua língua favorita? Which is your favorite language? E aí ele continuou perguntando, French or Spanish? Francês ou espanhol? Perceba que aqui a resposta do receptor ela é limitada. Tá? A resposta tem que ser ou francês ou espanhol. Ou seja, quem perguntou sugeriu opções. Tá? E elas estão explícitas, né? Elas estão aqui na pergunta, né? Está explícita. Você está vendo aqui na pergunta, por isso que é explícita, né? Tá aqui. Beleza? Então, por isso que nós usamos o which e não o what. Tá? Nesse caso aqui, o what não caberia. What is your favorite language? French or Spanish? Não. Aí seria o which, porque foram dadas essas opções. Exemplo 2. Which fruit do you like most? Então, de qual fruta você gosta mais? Okay. Apples or oranges? Então, maçã ou laranja? Ou maçãs ou laranjas, né? Ok.
Então, which city is she from? De que cidade ela é? Rio de Janeiro ou São Paulo? Tá. Então, tudo sugerindo opções aqui, né? Which do you want to do? Então, o que você... Aqui no caso do which, ele está significando o que, tá? Então, o which também significa o que. Qual o que, né? O que você quer fazer. Want to do. Quer fazer. Okay. Stay home, ficar em casa, or go out, sair. Tá dando opção também. Olha essa aqui, ó. Which one? Which one significa qual deles, ou qual delas. Okay? Então, às vezes você está lá na loja, e aí você tem o vendedor ali no balcão, e atrás dele tem uma prateleira com alguns produtos, e aí você está querendo uma caneca azul. Tá? Você fala assim, ó, você poderia pegar aquela caneca azul para eu ver, para eu dar uma olhada? E aí, só que tem 3, 4 canecas azuis diferentes, uma do lado da outra. Aí ele vai falar, which one? Qual delas? E aí você vai ter que especificar qual delas, né? De repente falando algum detalhe da caneca, né? Ou aquela mais à direita, aquela mais à esquerda, a do meio, enfim. Tá? Você vai ter que utilizar, dar um jeito de especificar a caneca, porque para que o balconista ali te ajude melhor. Which sentence is correct? Olha essa pergunta. Ó. Foi usado which. Né? Nossa, isso aqui ficou horrível, né? Aí, ó, which sentence is correct? Então, qual sentença ou qual frase, né, está correta? I have a doubt ou I have a question? Tá, e por que a gente usou o which aqui? Porque tem duas, né? Está limitando aqui. Não está explícito na pergunta, mas está implícito. Né? Como a gente viu lá, pode ser explícito, está na pergunta, ou implícito. Que nem o which one, que não estava explícito também. Né? Então, quando eu estou na aula e tenho uma dúvida sobre a matéria, eu levanto a mão e falo para o professor. Ó, então, estou na aula, tenho uma dúvida, levanto a mão, o professor fala assim, sim, pode falar. Você fala assim, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Né? Eu já dei um spoiler aqui, né, da resposta certa, né? Enfim, faz de conta que você nem percebeu. Tá? Então, qual que é a pergunta, qual que seria a frase correta? I have a question é o certo, né? Então, I have a question, eu tenho uma dúvida. I have a question. Tá? Por que não é I have a doubt? Doubt significa dúvida. Tá? Porque a gente se acostumou, assim, né, lá a utilizar I have a question. Porque doubt, normalmente, é assim, você está duvidando do que a pessoa está falando. Essa é a ideia do doubt, entendeu? Então, é como se você não estivesse acreditando no que a pessoa está falando. Tá? E não que você está com uma dúvida porque você não entendeu. Tá? Essa é a ideia. Okay? Preposition stranding. Tá? Então nós vamos ver isso daqui. Tá? Isso aqui é o nome gramatical da matéria, mas não se apegue a isso. Tá? Preposition stranding, então, é quando colocamos a preposição no fim da frase. Tá? Então é isso. Colocar a preposição no fim da frase. Então, como perguntar, ó, de onde você é em inglês? Tá? Primeiro, onde está a preposição aqui nessa pergunta? Bom, a preposição é essa aqui, ó. De, né? De onde você é. O resto não é preposição, né? Então, o de é a preposição da pergunta. E em português, a gente põe ela aqui no início, certo? De onde você é. Mas você já aprendeu como perguntar de onde você é. Né? Perceba que de onde você é em inglês é Where are you from? Perceba também que a preposição ela foi para o final. Né? E aqui no português ela está no início. Né? Você não tinha percebido isso, né? Mas tá aí. Tá? Então essa preposição ela vai para o final. Então isso que é preposition stranding, né? A preposição no fim da frase. Tá? Quando aqui em português a gente põe ela no início, né? Ok? Então perceba que a preposição está no fim da frase. Beleza, em português usamos a preposição no início da frase, já falei. Né? De onde você é, tá ali. O mais lógico seria perguntar, então, from where are you, né? Para nós, o mais lógico, ao pé da letra, seria isso aqui, ó, from where are you? Tá certo? Beleza. Bom, pergunta com question word. Tá, question word são essas palavrinhas que a gente está vendo, que é o tema da matéria, é o tópico de hoje, né?
A preposição vai no fim da frase. Tá? Então, quando tiver a question word, a gente vai pôr a preposição no fim da frase. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, com quem você mora? Qual que é a question word dessa pergunta aqui? Conseguiu identificar? A question word é essa aqui, ó. Quem, né? E a gente já viu que quem é who, certo? Então, baseado nesta estrutura que a gente viu, where are you from, como é que ficaria essa pergunta? Pausa e tenta aí. Olha lá, a question word vem no início, como where are you from? Aqui, ó, who, ela está no início. E aí, do you live? Você mora, que a gente já viu, lembra? Vocês, do you study? Lembra? Do you work? Você trabalha. Do you study? Você estuda. Aqui, do you live? Você mora. E a preposição com, aqui no final. Who do you live with? Com quem você mora? Who do you live with? Essa é a ideia. E é bem simples, acredito que você tenha entendido. Okay? Tem verbos que são acompanhados de uma preposição específica, tá? Então, quando um verbo é acompanhado de uma preposição específica, a gente fala que ele é regido por uma preposição específica, ok? Então, por exemplo, talk about. Você quer falar sobre alguma coisa? Você vai falar talk about. Tá? Essa é a preposição específica para falar sobre, que é about. Falar com. A preposição específica é o to. Poderia ser with também, tá? O to é mais utilizado, mas poderia ser with. Então, se eu quiser perguntar sobre o que você está falando, como é que fica? Sobre o que você está falando. Pause e tenta aí. Perceba que a question word aqui é o que, né? O que. Então, sobre o que você está falando. E aí, conseguiu? Olha lá. What. A question word vem no início. Depois, are you talking? E o about, que é a preposição no final. Tá? Então, what are you talking about? Beleza? Então, você está falando, are you talking? Né? O are vem antes do you, porque é uma pergunta, ok? E esse talking, esse ing aqui, veremos em aulas à frente. Mas você já viu que o gerúndio, falando, a gente põe o ing no final. Very good. Se não puser o about, vai ser uma pergunta esquisita, tá? Apesar de ser compreensível. Se eu falar, what are you talking? É esquisito, mas é compreensível, tá? Então, o melhor é pôr o about no final. Como se diz com quem você está falando? Pause e tenta aí. Who are you talking to? Né? Lembra que o talk ele é regido pelo to. Então, who are you talking to? Poderia ser with também. Who are you talking with? With também é possível. With. Good. Para onde você está indo? Where are you going to? Então, ir para algum lugar é go to. Tá? Então, where are you going to? Bom, vamos ver mais essa question word, que é o how. Tá? Então, how are... O que a gente pode pôr aqui? A mais famosa de todas, né? How are you? Como você está? E aqui, quantos anos você tem? Como que fala? Como que pergunta isso em inglês? How o quê? How old are you? Tá, então, how old are you? Quantos anos você tem? Tá. Em inglês, para dizer a idade, dizemos eu estou 25 anos. Okay? Ou eu estou 25, né? E em português a gente fala eu tenho 25 anos, ou eu tenho 25, tá? Mas em inglês não. Em inglês eles falam eu estou, ok? Eles não falam eu tenho. Então tá ali, ó. Resposta, I am 25. Eu tenho 25. Se traduzir é eu tenho 25. Mas se traduzir o pé da letra é eu estou 25, certo? Então é isso que eles falam, tá? Então, I have 25, que have é o verbo ter, né? I have 25 está errado, ok? Então não fale isso. Tá? Então, fale sua idade com o verbo to be, beleza? Age, que significa idade. Outra coisa importante dizer é que em inglês você pode dizer a idade de duas formas. Então você pode dizer I am 25
sem o years old, ou você pode falar I am 25 years old. Beleza? Tanto faz falar uma ou outra. Cuidado que se você puser o years, você tem que pôr o old, tá? Se você falar I am 25 years, tá errado. Tá? O certo é I am 25 years old. Apesar que eles vão entender, obviamente, mas tá errado, tá? Então, se você quiser falar certo, é desse jeito aí. Bom, how much? Então, o how também ele é seguido de much e ele é seguido de many, muitas vezes, tá? Então, how much, sozinho ali na pergunta, ou how much is it, significa quanto custa, tá? Então, você está numa loja lá, hey, how much? Você apontou para alguma coisa e falou how much, a pessoa já entendeu que você está perguntando quanto custa, ok? Ou você pode falar how much is it, também é a mesma coisa. How much is this? Você também pode falar how much is this? Lembra que o this é para perto, né? How much is this? Ou se estiver longe, how much is that? Qual o preço disso? É uma outra possibilidade que tem para você perguntar. E como que fica isso em inglês? What's the price of this? Lembrando que price é preço. Então, what's the price of this? E é usado com palavras incontáveis, ok? Então, much ele é usado com palavras incontáveis. Também, então, sugar, tea, coffee. Teremos uma aula de palavras incontáveis, mas são palavras que a gente não conta, né? A gente não vai contar o açúcar em específico. A gente vai contar o quê? A gente vai contar o pacote de açúcar, né? A colher de açúcar. Então, são 2 colheres de açúcar. Aí sim, aí eu estou contando 2. Né? A gente está contando o pacote, 2 pacotes de açúcar, 3 pacotes de açúcar. Mas o açúcar em si, sozinho ali, né, no prato ali, a gente não conta, certo? Assim como tea, que é chá, coffee, que é café, a mesma coisa. Então, how much sugar, quanto açúcar, how much coffee, quanto café. How many? Bom, então nós vimos how much, agora how many. How many é usado com palavras contáveis, que dá pra gente contar. Então, por exemplo, how many TVs? Então, TVs dá para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. How many TVs do you have in your house? Então, quantas TVs do you have? Veremos essa formação específica em aulas mais para frente. Mas tá aí, do you have significa você tem e in your house, na sua casa. How many cars do you have? Ó, carros também dá para contar, certo? Então, how many cars do you have? Quantos carros você tem? Se você quiser falar nenhum, how many cars do you have? Você fala none. How many cars do you have? None. Nenhum. Okay? Quantas pessoas? Como é que pergunta isso? Quantas pessoas? How many people? Ok? Lembrando que people já é o plural, tá? Não é peoples, é people. Pessoas. Ok. Uma pessoa, person. One person. Muitas pessoas, many people. Muito bem, e eu vou deixar na descrição deste vídeo a homework dessa aula. Okay? Então esses 3 links são 3 homework. Pega lá, copia o link, cola na barra de endereço, vai abrir o site, faça esses exercícios para você praticar. Ok? E eu vou recomendar agora que você assista a aula Family, que está aqui na playlist do canal, que chama Vocabulário. Então você vai lá na playlist de vocabulário e lá dentro vai ter uma aula chamada Family, que é sobre família. Né? Na verdade ela está com o nome de família mesmo em português, ok? Então você vai lá e assiste essa aula, porque é importante criar um bom vocabulário no início, tá? E os membros da família eles sempre aparecem nos exemplos. Então lá tem todos os membros da família, você vai aprender tudo sobre os membros da família e vai ser importante para você, ok? Depois dela, tá? Você continua com a Lesson 9. Tá? Então essa aqui que a gente assistiu é a aula 8. Depois que você assistir a aula da família, aí você vai para a aula 9, ok? E também não esqueça de estudar o Excel dessa aula, que já está na descrição deste vídeo, junto com o vídeo explicando de como estudá-lo, tá? E antes de você assistir a aula 9, ok? Então você também estuda esse Excel que está aqui nessa aula, ele vai ajudar você a enriquecer o seu vocabulário, facilitar a sua evolução na hora de formar frases. É muito importante.
E era isso por hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Considere também se inscrever no canal, isso é muito importante. E caso você sinta aí de ajudar esse teacher que tem feito esse material gratuito para você, segue o meu Pix, que é meu CPF, que está aí. Está aqui também o meu nome completo. Thanks a lot. God bless you. E nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye bye.